Ele mudou o destino de povos, fundou um império, reescreveu culturas inteiras. Seu nome é pronunciado todos os dias por quase 2 bilhões de pessoas no planeta. E mesmo assim, ele não aparece em nenhum versículo da Bíblia. Maomé, um dos nomes mais poderosos da história humana, e ao mesmo tempo um dos maiores ausentes do livro sagrado que moldou o Ocidente. Esse silêncio não é um detalhe, ele é um abismo. Porque enquanto cristãos reconhecem profetas como Moisés, Elias, Isaías e até João Batista, os muçulmanos insistem: Maomé é o selo final, o último da linhagem profética. Mas, se ele foi mesmo enviado por Deus, por que o seu nome está totalmente ausente das Escrituras? Por que nenhum versículo, nenhuma alusão, nenhum anúncio de sua vinda? Isso levanta uma tensão tão antiga quanto o próprio Islã. Uma tensão que ainda hoje separa milhões de almas entre duas visões de fé. Maomé nasceu em Meca, no ano 570 d.C., quase 5 séculos após a conclusão da Bíblia. Era uma época em que a Arábia estava mergulhada em idolatria, guerras tribais e injustiça social. Órfão de pai antes de nascer e de mãe aos 6 anos, ele cresceu entre parentes e pastores, convivendo com o abandono desde cedo. Mas algo nele chamava a atenção: sua honestidade, sua sobriedade, sua retidão. Recebeu o apelido de Al-Amin, o confiável, uma luz rara em tempos tão escuros. Aos 25 anos, casou-se com Khadija, uma mulher rica que o apoiou profundamente. Com ela encontrou estabilidade, mas não descanso interior. O vazio dentro dele o levava a se isolar. Subia montanhas, refugiava-se na caverna de Hira, jejuava, orava, chorava, até que um dia algo aconteceu, uma presença, uma voz, um chamado: Lê. Mesmo analfabeto, Maomé ouviu o anjo insistir e sentiu palavras dominarem seu coração. Assim nascia, segundo ele, a primeira revelação do Alcorão. Esse padrão soa familiar? Um homem comum, um deserto, um anjo, uma missão. É o mesmo roteiro de tantos profetas bíblicos: Moisés, Isaías, Maria, todos chamados de forma sobrenatural. Maomé acreditava ser parte dessa linhagem, mas o silêncio da Bíblia o contradiz. Por quê? Os cristãos respondem: porque a revelação se encerrou em Jesus. O livro do Apocalipse termina com um aviso: se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Apocalipse 22:18. Para eles, Maomé não é o selo, mas uma adição que não pode ser aceita. Mas e se você estiver entre esses dois mundos? E se o seu coração ainda não encontrou a voz do verdadeiro profeta? A jornada está só começando, e a escolha no fim será sua. Antes de se tornar o nome mais citado nas madrugadas da Arábia, Maomé era apenas um menino em silêncio. Um silêncio que carregava luto, ausência, falta. Seu pai morreu antes de vê-lo nascer. Sua mãe, aos 6 anos, deixou-o sozinho no mundo. E ali, em meio ao calor do deserto e à frieza das relações tribais, crescia um coração marcado pela perda, mas também pela sede. Meca era um centro comercial importante, mas espiritualmente devastado. Estátuas de pedra dominavam o templo da Caaba. Tribos se curvavam a ídolos feitos por mãos humanas, e os peregrinos vinham de todos os cantos para adorar aquilo que não podia responder. Era uma terra sem voz profética, sem direção divina, uma terra onde o céu parecia fechado. E nesse cenário, o menino Maomé amadurecia. Criado por seu avô e depois por um tio, ele aprendeu a negociar, a observar e, acima de tudo, a calar. Talvez, entre tantos deuses, ele se perguntasse: e se houver apenas um? E se ninguém aqui estiver ouvindo o verdadeiro Deus? Com o tempo, tornou-se conhecido por sua honestidade, ganhou respeito. E ao se casar com Khadija, uma mulher viúva e influente, viu sua vida tomar rumo. Mas, ainda assim, algo nele inquietava. Algo em seu interior parecia perguntar por mais, por sentido,
por verdade. Ele via um povo perdido e uma religião vazia. O dinheiro circulava, os ritos aconteciam, mas os corações seguiam secos. Era como se Maomé sentisse uma ausência que ninguém mais percebia. Então ele começou a se retirar. Subia montanhas, isolava-se na caverna de Hira. Passava noites em jejum, mergulhado no escuro, ouvindo apenas o som do próprio coração. Lágrimas, orações, silêncio. E foi nesse silêncio que a voz veio. Segundo os relatos preservados pelos primeiros muçulmanos, uma figura de luz surgiu diante dele, uma presença intensa, e uma palavra que rompeu a escuridão. Lê. A ordem soou como um trovão. Maomé respondeu, não sei ler, mas a voz insistiu. E novamente, até que, tomado de temor, ele sentiu uma força irresistível dominar-lhe o peito. Palavras surgiram, mesmo que ele não as compreendesse por completo. Palavras que mais tarde seriam reconhecidas como o início da revelação do Alcorão. Desesperado desceu da caverna, tremendo, aterrorizado. Achava que havia enlouquecido ou sido possuído. Correu para os braços de Khadija. Ela o envolveu num manto, acalmou-o, ouviu e acreditou. A partir dali, ele não seria mais apenas Maomé, o confiável, mas o homem que dizia ter ouvido a voz do céu. Mas que voz era essa? A tradição islâmica afirma. Era Gabriel, o mesmo anjo que visitou Maria. Mas os cristãos se perguntam, por que essa voz o contradiz? Por que essa nova revelação nega que Jesus é o Filho de Deus? Por que a Bíblia não antecipou essa visita, como fez com todos os outros profetas? O menino órfão ouvira uma voz, mas nem toda voz do céu é luz, e nem todo chamado vem de Deus. A pergunta permanece. Quem realmente falou com Maomé naquela caverna? Você já teve a sensação de estar diante de algo grande demais, mas sem entender o que está acontecendo? Como se algo invisível estivesse tocando sua alma, pressionando seu peito, bagunçando tudo por dentro? Foi assim que Maomé descreveu sua primeira experiência com o que ele chamou de revelação divina. E a palavra que a desencadeou foi simples, mas cortante. Lê. Maomé estava sozinho na caverna de Hira. Era noite. O céu pesava em silêncio. Ele orava, jejuava, se recolhia. Seu coração estava cansado do mundo, dos ídolos, da corrupção, da hipocrisia religiosa. E foi nesse cansaço que algo desceu. De repente, ele viu uma figura diante dele, poderosa, cercada por uma luz que não vinha de nenhuma tocha. E a voz, forte, inconfundível. Lê. Mas Maomé não sabia ler. Nunca fora ensinado. Nunca teve acesso à educação formal. Era comerciante, não escriba. A resposta saiu de sua boca quase como um reflexo. Não sei ler. A voz insistiu. Uma segunda vez, uma terceira. E então, segundo ele, foi como se aquela presença o envolvesse com força. Um sufocamento, um peso sobrenatural sobre o corpo, como se algo maior estivesse tomando conta de seu ser. Foi nesse momento que as palavras começaram a fluir. Palavras estranhas, mas que soavam como fogo dentro do peito. Ele não sabia explicar, apenas sentia. Algo o dominava, algo o chamava. Algo falava por dentro. Palavras que mais tarde seriam reconhecidas como os primeiros versículos da Surata 96 do Alcorão. A primeira mensagem daquilo que se tornaria o livro sagrado do Islã. Assustado, Maomé correu para casa. Tremeu, chorou, implorou para que Khadija o protegesse. Achava que havia sido tocado por um djinn, uma entidade espiritual comum nas crenças da época. Mas Khadija o ouviu com calma, confortou. E, segundo a tradição, levou-o até um homem sábio, Waraka ibn Naufal, um cristão, conhecedor das Escrituras. Ao ouvir o relato, Waraka teria dito, esse é o mesmo anjo que veio a Moisés. Você é profeta. Mas será? Os cristãos perguntam, por que essa mensagem nova contradiz o que veio antes? Por que esse anjo não exalta Jesus como o Filho de Deus, mas apenas como profeta?
Por que essas palavras negam a crucificação, negam a redenção, negam o coração do Evangelho? É aqui que a tensão começa a ganhar forma, porque no relato de Maomé tudo parece divino. Mas as Escrituras nos alertam. O próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. A pergunta, então, não é apenas se houve um encontro sobrenatural, mas quem estava por trás dele e o que essa voz queria plantar no coração da humanidade. Imagine receber palavras que, segundo você, vieram diretamente de um anjo. Palavras que ardem, que te atravessam, que parecem mais reais que o próprio chão debaixo dos pés. Foi assim que Maomé descreveu os anos seguintes à sua primeira experiência na caverna. Ele não ficou em silêncio, nem guardou para si. Ao contrário, ele começou a falar, e cada palavra vinha com peso de eternidade. Segundo a tradição islâmica, as revelações continuaram, não de uma vez, mas em partes, ao longo de 23 anos, em diferentes momentos, lugares e situações, sempre ditadas, sempre memorizadas, sempre proclamadas. Às vezes em público, outras no meio da noite. Em algumas, Maomé tremia, suava, caía, dizia sentir o peso do céu sobre os ombros. Era como se um fogo invisível o queimasse por dentro. A voz, ele insistia, era do anjo Gabriel. O conteúdo dessas revelações formaria mais tarde o Alcorão, um livro sagrado estruturado em suratas, capítulos e ayats, versos. E para os muçulmanos, ele é mais do que escritura. Ele é a palavra literal de Deus, incriada, intocável, eterna, em árabe puro. Diferente da Bíblia, que foi escrita por homens inspirados, o Alcorão é visto como ditado divino, palavras exatas, sem margem para erro humano. E o mais impressionante, Maomé nunca aprendeu a ler ou escrever. Tudo era decorado, repetido, transmitido oralmente. Só depois de sua morte, seus seguidores reuniram as partes e formaram o livro como o mundo conhece hoje. Mas esse anjo que falava dizia coisas diferentes da Bíblia. No Alcorão, Jesus não é o Filho de Deus, não morreu na cruz, não ressuscitou. É apenas um grande profeta, não há pecado original, não há redenção pelo sangue, não há nova aliança. A salvação é por obras, por balança, pela soma do bem e do mal. Os cristãos escutam isso e sentem o alarme tocar dentro da alma. Porque as vozes podem vir do céu, mas nem todas são de Deus. E foi o próprio apóstolo Paulo que alertou: mesmo que nós ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja anátema. O de Gálatas 1:8. Você percebe o que está em jogo? A história não é só sobre Maomé, é sobre autoridade espiritual, sobre quem tem o direito de falar em nome de Deus, sobre o que é verdade e o que parece verdade. Porque o engano mais perigoso não é aquele que nega a fé, mas o que parece fé e desvia do coração do Evangelho. Talvez você esteja em busca de respostas, talvez já tenha ouvido vozes, visões, experiências. Mas a pergunta é, a quem essas vozes servem? A luz que você escuta aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus ou o rebaixa a apenas mais um entre tantos? O Alcorão ecoa até hoje, em minaretes, em rádios, em corações. Mas nem todo eco vem da eternidade, e nem toda voz conduz à vida. 2 nomes, 2 desertos, 2 povos, 2 histórias que, à primeira vista, parecem andar paralelas, até que colidem. Maomé e Jesus, um vindo das areias da Arábia, outro das colinas da Galileia. Um com espada e revelações, o outro com cruz e ressurreição. E a pergunta que paira no coração do mundo há séculos: será que eles falavam do mesmo Deus? Para os muçulmanos, a resposta é sim. Ambos seriam mensageiros do Deus único. Jesus, chamado de Isa no Alcorão, é honrado como profeta nascido de uma virgem, operando milagres. Mas só isso. Não é Deus, não morreu na cruz
e jamais disse ser o Filho do Altíssimo. Para Maomé, Jesus foi um elo, não o destino, um anúncio, não a salvação. Mas é justamente aí que tudo se parte. Porque Jesus não veio apenas falar sobre Deus, ele afirmou ser o próprio caminho até ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. E isso para os cristãos não é metáfora, é absoluto, é definitivo. Se Jesus falou a verdade, não há outro. E se Maomé nega isso, como podem andar juntos? O Alcorão afirma que Jesus não morreu na cruz, mas que alguém pareceu com ele. Os muçulmanos creem que Deus o livrou da morte, levando-o aos céus, e que ele voltará um dia, mas não como Salvador. Voltará para corrigir os cristãos, para negar a divindade que lhe atribuem, para quebrar as cruzes. É impossível ignorar. Essas visões não são complementares, são opostas. E por mais que pareçam falar em nome do mesmo Deus, as mensagens colidem no ponto mais central da fé. Quem é Jesus? Filho de Deus? Ou apenas servo, redentor ou precursor? Cordeiro ou apenas mensageiro? A Bíblia é clara. Desde o Gênesis até o Apocalipse, tudo aponta para um Messias que viria não apenas falar de Deus, mas carregar a culpa da humanidade. Que seria traspassado, mas viveria. Que venceria não pela força, mas pelo sangue. Negar isso não é detalhe, é desconstrução. E por mais respeitosa que seja a intenção de muitos, não dá para unir o que o próprio Cristo separou. Ou ele é o Alfa e o Ômega, ou ainda falta algo. Ou a cruz foi o ponto final, ou foi desnecessária. Talvez você já tenha ouvido que todas as religiões levam a Deus, que o importante é crer, ser sincero. Mas não é a sinceridade que salva, é a verdade. E a verdade, segundo a Bíblia, tem nome, rosto e cicatrizes. Se hoje você sente sede de luz, não ignore isso. Essa sede é um convite. E se você quer dar um passo além, com coragem e coração quebrantado, deixe um comentário. Eu quero nascer de novo. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa refletir e conheça o devocional Meu Maná. O link está no primeiro comentário fixado. A dúvida entre Maomé e Jesus pode parecer teológica, mas no fim, ela é pessoal. É entre você e o céu. Antes de Maomé, antes de Jesus, antes até mesmo de Moisés. Havia um homem olhando as estrelas do deserto. Seu nome era Abraão. E ali, em meio à escuridão do céu e do solo, ele ouviu a promessa que mudaria a história de todas as nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Mas o detalhe que poucos percebem é que, a partir daquele momento, nascia uma disputa que atravessaria milênios. Uma disputa entre dois filhos, dois destinos, duas heranças. A Bíblia conta que Abraão teve dois filhos, Ismael, o primogênito nascido de Agar, serva egípcia, e Isaque, o filho da promessa, nascido milagrosamente de Sara, quando ela já era idosa. E foi sobre Isaque que Deus reafirmou a aliança. Foi a ele que Deus disse: em Isaque será chamada a tua descendência. Gênesis 21:12. Mas para os povos árabes, e especialmente para os muçulmanos, a linhagem espiritual passa por Ismael. Eles creem que é por meio dele que Deus cumpriu a bênção sobre os filhos de Abraão, que Ismael não foi rejeitado, mas elevado, que Maomé, como descendente direto de Ismael, é a continuação da fé abraâmica, e que Jerusalém, onde Maomé teria subido aos céus em visão, pertence também a essa herança. O problema é que essa narrativa cria uma colisão frontal com a história bíblica. Para os cristãos e judeus, Jerusalém é a cidade de Davi, o lugar onde Abraão quase sacrificou Isaque, o monte onde Salomão ergueu o templo, o lugar onde Jesus chorou, ensinou e morreu. Um solo sagrado não apenas por causa da geografia, mas por causa da promessa. No entanto, o Islã reivindica esse lugar como seu.
afirma que Maomé foi levado de Meca até Jerusalém numa viagem noturna, e de lá subiu ao céu montado em uma criatura celestial chamada Burak. É por isso que a cúpula da rocha, localizada no mesmo monte do antigo templo, se tornou um dos locais mais sagrados para os muçulmanos. Mas se Jerusalém é o coração da promessa, quem é o herdeiro legítimo, Isaque ou Ismael, Jesus ou Maomé? A Bíblia não deixa espaço para dúvida. O sacrifício profético, a promessa messiânica, a genealogia do Salvador, tudo aponta para Isaque. E a partir dele, até Davi, até Maria, até Jesus, a linha não se rompe, a luz segue reta. Já a outra narrativa aparece séculos depois, fora do texto, fora da aliança, fora do Cordeiro. E é isso que torna a disputa tão intensa. Porque ela não é apenas política, ela é espiritual. Não é só por terra, é por verdade. Não é só por Jerusalém, é pelo trono do próprio Deus. Você pode ter crescido ouvindo que todas as religiões vieram de Abraão, que o importante é ter fé. Mas fé fora da promessa não é ponte, é desvio, porque no fim Deus não procura herdeiros de sangue, mas filhos que creem na palavra. A resposta não está apenas nos livros, está na cruz. Porque o problema dos cristãos com Maomé não é histórico, nem político, nem cultural. É espiritual, é teológico, é profundo. E começa com uma palavra que Maomé nunca disse. Mas Jesus gritou com o corpo inteiro: está consumado. Para os cristãos, a revelação de Deus não é uma sequência infinita de mensagens. É uma história com começo, meio e fim. Uma aliança antiga, um povo escolhido, um Messias prometido. E esse Messias veio, ensinou, curou, morreu e ressuscitou. Depois dele, não há mais véu, não há mais sombra. O mistério foi revelado. O plano foi completo. Deus, havendo falado muitas vezes, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Hebreus 1:1-2. A vinda de Maomé, 6 séculos depois, dizendo trazer uma nova revelação, soa para os cristãos como um retrocesso, como uma adição proibida, como um desvio, porque o próprio Jesus havia alertado: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Mateus 24:11. E ainda que Maomé tenha afirmado crer no Deus de Abraão, que tenha respeitado Jesus como profeta e até mencionado Maria mais vezes do que os evangelhos, sua mensagem nega aquilo que para os cristãos é o coração da fé, que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, que reina, que voltará. O Alcorão rejeita tudo isso, reescreve, redefine, desconstrói. E como pode um verdadeiro profeta contradizer a palavra daqueles que vieram antes dele? É por isso que os cristãos rejeitam Maomé como profeta, não por preconceito, não por orgulho, mas porque sua mensagem não confirma, ela contradiz. E segundo a própria Bíblia, todo profeta que fala em nome de outro Deus ou desvia o povo da aliança não foi enviado pelo Senhor. Deuteronômio 13:1-3. Para os apóstolos, a base da fé não era aberta à negociação. Paulo escreve com força: ainda que um anjo do céu pregue outro evangelho, seja amaldiçoado. Gálatas 1:8. E isso diz tudo, porque foi justamente um anjo que Maomé disse ter visto. Justamente um evangelho diferente que ele começou a pregar. Talvez isso soe duro, mas a verdade às vezes corta para depois curar. E se você já se perguntou por que os cristãos não aceitam Maomé, agora você sabe. Porque aceitar sua mensagem seria recusar a cruz. E sem cruz, não há redenção. Maomé começou como um homem solitário, um órfão no deserto, um buscador de Deus. Mas em poucos anos, sua voz se tornaria movimento. Sua fé, império. Sua mensagem, uma bandeira. E essa transformação não veio apenas pela palavra, veio também pela espada. Nos primeiros anos, a missão parecia espiritual. Ele falava de um Deus único, do juízo final, de caridade e oração.
Ganhou seguidores entre os pobres, os marginalizados, os que ansiavam por justiça. Mas quando começou a denunciar os ídolos da Caaba, os líderes de Meca o rejeitaram, zombaram, perseguiram, e quando a ameaça cresceu demais, decidiram eliminá-lo. Foi aí que Maomé fugiu. A famosa Hégira, sua migração de Meca para Medina no ano 622 d.C., não foi apenas geográfica, foi política, foi o início de uma nova fase. Em Medina, Maomé não era mais apenas profeta, tornou-se juiz, comandante, estrategista, líder de um novo povo. Com suas revelações ainda em curso, ele começou a organizar expedições militares. Batalhas como Badr, Uhud e a Trincheira marcaram os primeiros confrontos entre seus seguidores e os habitantes de Meca. E à medida que vencia, crescia. Tribos se uniam a ele, por fé ou por conveniência, e em poucos anos Maomé voltou a Meca, não como fugitivo, mas como conquistador. Ele destruiu os ídolos da Caaba, declarou a cidade sagrada para o Islã, estabeleceu a oração, o jejum, os rituais, e morreu 2 anos depois, deixando para trás não apenas um livro, mas uma nação. Para os muçulmanos, isso é prova de que ele foi enviado por Deus. Um profeta que venceu, que formou um povo unido, que trouxe ordem onde havia caos. Mas para os cristãos, o sinal de Deus não é a espada que conquista, é o sangue que se entrega. Jesus não levantou um exército, não teve território, não escreveu leis civis. Ele venceu morrendo. Morreu entre ladrões, despido, rejeitado, humilhado. E mesmo assim, ali estava o rei. São 2 caminhos, 2 reinos, um que se impõe pela força, outro que conquista pelo amor, um que nasce do medo, outro que renasce pela graça. A diferença entre os 2 não está apenas no método, está no espírito. Talvez você admire a força, a estratégia, a liderança, mas o que salva não é o poder do homem, é a obediência de um cordeiro. O que transforma não é a guerra, é o arrependimento. E o reino que realmente vence é o que começa no coração. Chegamos ao ponto mais delicado desta jornada, a linha invisível que separa a fé da dúvida, a revelação do engano, a profecia da imitação. Porque até aqui você viu a história. Viu o menino de Meca, o chamado no deserto, as palavras que se tornaram livro, os seguidores que viraram nação. Mas agora resta uma única pergunta. Por que a Bíblia permanece em silêncio? Porque se Maomé foi realmente um profeta, como afirmam quase 2 bilhões de pessoas, o livro sagrado que revela desde Enoque até João Batista, nada diz sobre ele. Nem uma referência, nem uma profecia, nem uma sombra. O mesmo livro que previu a vinda de Ciro, rei pagão da Pérsia, com nome e missão, não menciona aquele que reivindica o título de último mensageiro de Deus. Esse silêncio pesa, e Maomé sabia disso. É por isso que o Alcorão afirma que ele é o selo dos profetas, Surata 33:40. A ideia de que ele não veio para acrescentar algo novo, mas para finalizar, para fechar a linha, para completar o que os outros começaram. E ao declarar-se o selo, Maomé se posiciona acima de todos os que vieram antes. Para os muçulmanos, isso faz sentido. Afinal, se Deus continuou revelando sua vontade, Maomé seria apenas o último elo. Mas para os cristãos, essa afirmação não pode ser aceita. Porque o Novo Testamento não aponta para outro profeta, mas para o retorno de Cristo. A revelação termina com o Cordeiro no trono, não com a expectativa de uma nova mensagem. Jesus é descrito como a palavra feita carne, como o cumprimento da lei e dos profetas, como a plenitude de Deus habitando entre os homens. E então vem o alerta final. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Apocalipse 22:18. Essa não é uma sugestão, é uma advertência solene.
E para quem crê na autoridade da Bíblia, não resta espaço. Qualquer mensagem que contradiga o Evangelho de Cristo ou tente substituí-lo não pode ser acolhida, por mais bela, por mais poderosa, por mais influente que seja. O selo já foi colocado e ele tem um nome: Jesus. O silêncio da Bíblia sobre Maomé não é descuido, é resposta, é limite, é proteção. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e sentindo o peso da decisão. Talvez tenha aprendido a respeitar todas as vozes, todos os caminhos. Mas agora entende, ou Jesus é o fim da revelação, ou não foi suficiente. Ou ele é o selo eterno, ou estamos esperando alguém maior. Mas o cristianismo não espera outro profeta, espera o retorno do rei. E se tudo isso não fosse sobre Maomé? E se o que Deus realmente quer te mostrar é você? Ao longo desta jornada, você ouviu sobre um homem que dizia ter visto um anjo, que proclamou uma mensagem, que reuniu tribos, fundou uma fé, marcou a história. Um homem que dividiu o mundo em duas crenças, mas não conseguiu unir dois testamentos. Para os cristãos, Maomé não pode ser um profeta verdadeiro. Sua mensagem nega o coração do Evangelho, nega o Filho, nega a cruz, nega a ressurreição. E, segundo a palavra, negar o Filho é rejeitar o Pai. Não importa quantas verdades estejam ao redor. Se o centro é outro, o caminho é falso. Mas, e se a existência de Maomé não for apenas um desvio? E se for também um alerta profético? Um espelho dos tempos do fim? Um lembrete de que nem todo zelo é luz, nem toda fé é salvação, nem todo profeta é enviado. Haverá falsos profetas entre vós, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Segundo Pedro 2:1. Talvez você tenha sentido raiva, talvez confusão, talvez uma vontade de defender, de argumentar, mas agora, no fundo da alma, talvez esteja sentindo outra coisa. Sede. Sede de saber quem realmente fala a verdade. Sede de parar de seguir vozes e ouvir o pastor. Sede de parar de comparar doutrinas e conhecer a pessoa. Sede de encontrar o único que não veio trazer uma nova religião, mas fazer novas todas as coisas. Jesus. Ele não gritou no deserto, não pegou em armas, não ergueu exércitos. Ele lavou pés, curou feridas, deixou-se cravar numa cruz. E ali, enquanto o mundo esperava um profeta, ele mostrou que era o Cordeiro. Enquanto todos pediam sinais, ele deu o sangue. Enquanto o céu parecia calado, o véu do templo se rasgava, para dizer de uma vez por todas: está consumado. Se Maomé foi apenas um sinal, que ele te aponte o caminho verdadeiro. Se sua voz foi só um eco, que você hoje ouça a voz do bom pastor, porque no fim, essa jornada não foi sobre ele, foi sobre você. E sobre o que você vai fazer com o que ouviu. Hoje, se o seu coração queimou, não endureça. Se a dúvida virou sede, beba da fonte certa. Se o medo virou clamor, saiba que há braços abertos. E se você deseja nascer de novo, declarar que a cruz é suficiente e que Jesus é o único caminho, escreva nos comentários: eu quero nascer de novo. Curta este vídeo, envie para alguém que precisa dessa verdade e conheça o devocional Meu Maná. O link está no primeiro comentário fixado. Ali começa a sua nova caminhada, com o Deus que fala, com o Deus que salva, com o Deus que veio e voltará, porque agora o selo já foi colocado e tem um nome: Jesus.